today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula de ótica. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito das lentes esféricas, né? Que é algo extremamente importante e que é base para muitos estudos posteriores, como por exemplo instrumentos ópticos, como que funciona o nosso olho humano também, de uma certa forma está relacionado com o comportamento das lentes, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, a primeira coisa, o que a gente precisa entender o que é uma lente. Nós precisamos entender como que as lentes se comportam, como que as lentes funcionam, tá? As lentes, elas nada mais são do que meios transparentes, né, que permitem com que a luz se propague através dela. Então, basicamente, a lente, como que ela funciona? Ela funciona obedecendo aos princípios da refração, beleza? Então, por exemplo, se você pega uma determinada lente e coloca ela no ar, por exemplo, o que vai acontecer? A luz, quando ela passa pela lente, ela pode ou não sofrer desvio, né? O que vai fazer, o que vai mostrar o desvio do raio de luz ao passar pela lente é justamente o índice de refração dessa lente. Se eu conseguir criar, se eu conseguir fazer uma lente que tem o mesmo índice de refração do meio, o raio de luz ele vai atravessar a lente sem sofrer desvio, tá? Como por exemplo, se você pegar uma lente de vidro e colocar ela junto com a glicerina, por exemplo, colocar ela dentro de um meio que contém glicerina, você vai perceber que a lente, que o raio de luz ao passar pela lente praticamente não vai sofrer desvio, tá? Então o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender que as lentes são simplesmente meios transparentes nos quais a luz pode se propagar por elas. O que são essas lentes? Como que as lentes funcionam? As lentes, basicamente, elas vão apresentar duas faces, beleza? Ela pode ter duas faces esféricas, ou ela pode ter uma face esférica e outra plana. E essas lentes, elas podem apresentar dois comportamentos ópticos. Quais são esses comportamentos? Essas lentes, elas podem se comportar como se fossem lentes convergentes, ou podem se comportar como se fossem lentes divergentes, beleza? E é o seguinte, pessoal, quando a gente fala nessas lentes, que essas lentes elas podem ser convergentes ou podem ser divergentes, eu ainda posso ter dois tipos de lentes. Eu posso ter as lentes que nós chamamos de lentes de bordas finas e eu posso ter as lentes que nós chamamos de lentes de bordas grossas. O que são lentes de bordas finas? As lentes de bordas finas são aqueles tipos de lentes que vão apresentar, que a sua nomenclatura, o seu nome vai sempre terminar com a palavra convexa, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lente do tipo biconvexa. Aqui eu tenho uma lente do tipo plano-convexa. E aqui eu tenho uma lente do tipo côncavo-convexa, beleza? E além das lentes de bordas finas, nós temos também o que nós chamamos de lentes de bordas grossas. Essas lentes de bordas grossas são lentes cujos seus nomes vão sempre terminar com a palavra côncava, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma lente do tipo bicôncava, aqui eu tenho uma lente do tipo plano-côncava e aqui eu tenho uma lente do tipo convexo-côncava. E é extremamente importante que vocês entendam essa ideia da nomenclatura das lentes, tá? As lentes de bordas finas sempre vão terminar com a palavra convexa, e as lentes de borda grossa sempre vão terminar com a palavra côncava, beleza? Pessoal, então é o seguinte, né? Então a gente sabe que as lentes são simplesmente meios de propagação no qual a luz pode se propagar por eles. Essas lentes elas podem ser convergentes ou divergentes. Mas o que nós entendemos como sendo uma lente convergente? Nós vamos chamar uma lente, ela vai ser chamada de convergente quando um feixe de luz incidir nessa lente e esse feixe de luz convergir formando um ponto-imagem, beleza? Então aqui eu tenho um exemplo aqui, tá? Aqui eu tenho uma lente do tipo convergente,
aqui eu tenho um raio de luz que está incidindo paralelo ao eixo principal da lente. Quando esses raios de luz passam pela lente e convergem em um único ponto, ou seja, todos esses raios de luz vão se concentrar em um único ponto, eu digo que esses raios de luz, formaram o que nós chamamos de ponto-imagem, beleza? Esse PO infinito aqui, isso representa ponto-objeto no infinito. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quando o objeto estiver muito distante da lente, esse objeto pode ser considerado como se ele estivesse no infinito, beleza? Esse P e R é o que nós chamamos de ponto-imagem real. Quando nós estudamos os espelhos, tanto os espelhos planos quanto os espelhos esféricos, eu deixei definido com vocês o seguinte, que nós temos um objeto real, um objeto virtual, assim como nós temos uma imagem real e uma imagem virtual. O que nós chamamos de real e o que nós chamamos de virtual? Tudo que for real é aquilo que é formado pelos próprios raios refletidos, no caso dos espelhos, ou pelos próprios raios refratados, no caso das lentes. Tudo que for virtual é aquilo que é formado pelo prolongamento dos raios, e não pelos raios. Tá? É o que acontece, por exemplo, nas lentes divergentes, e eu vou mostrar para vocês agora. Então, nas lentes divergentes, pessoal, nós temos o que nós chamamos de formação de um ponto-imagem virtual. Por que ele é um ponto-imagem virtual? Porque ele é formado pelo prolongamento dos raios refratados. Tá? Mas primeiro, o que nós definimos como sendo uma lente divergente? Aqui eu tenho uma lente divergente, essa é a representação de uma lente divergente. Então uma lente ela vai ser classificada como divergente quando os raios de luz atravessarem essa lente e espalharem. Beleza? Então, ou seja, quando esses raios de luz passam pela lente e se afastam uns dos outros. Diferente de uma lente convergente. Em uma lente convergente, o que acontece? Os raios de luz eles convergem em um único ponto, formando o que nós chamamos de ponto-imagem real. Nas lentes divergentes, isso não acontece. Nas lentes divergentes, quando o raio de luz atravessa a lente, o que acontece? Esses raios de luz eles se espalham e formam o que nós chamamos de ponto-imagem virtual. O que é esse ponto-imagem virtual? O ponto-imagem virtual é quando a imagem é formada não pelos raios refratados, mas sim pelo prolongamento desses raios refratados. Beleza? Mas aí, pessoal, a questão é o seguinte. Eu sempre vou ter uma lente convergente formando uma imagem real? Eu sempre vou ter uma lente divergente formando uma imagem virtual? Sim, tá? Mas a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte, veja bem, as lentes elas vão apresentar um determinado comportamento. E esse comportamento é o que vai nos permitir, falar se uma lente vai ser do tipo convergente ou se essa lente vai ser do tipo divergente. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do meio onde essa lente estiver e dependendo do material de que essa lente for feita, uma mesma lente ela pode ter um comportamento em um determinado meio e pode ter outro comportamento em outro meio. Beleza? Então se a gente, por exemplo, considerar lentes feitas de vidro imersas no ar, tá? Ou seja, nós vamos ter uma lente onde o índice de refração absoluto da lente é maior do que o índice de refração absoluto do ar. Nesse caso, o que vai acontecer? Se você pegar uma lente de bordas finas, essa lente de bordas finas vai apresentar um comportamento que nós chamamos de comportamento convergente. Se você pegar uma lente de bordas grossas, essa lente vai então apresentar um comportamento divergente, tá? Então eu quero que vocês gravem isso, eu quero que vocês pensem nisso. Uma mesma lente que tem um comportamento convergente, se eu trocar o meio onde essa lente vai estar imersa, ela vai deixar de ter um comportamento convergente e vai passar a ter um comportamento divergente. Aí as características da imagem que eu vou mostrar numa próxima videoaula
vão mudar. Então vocês precisam ter isso na cabeça de vocês, tá? Então, ou seja, uma lente de bordas finas, se essa lente tiver um índice de refração absoluto maior do que o índice de refração do meio no qual ela se encontra, essa mesma lente vai se comportar como se fosse uma lente convergente. Tá? Então, uma lente de bordas finas, que tem um índice de refração absoluto maior do que o do meio, se comporta como uma lente convergente. Uma lente de bordas grossas, cujo índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, essa lente de bordas grossas, então, se comporta como se fosse uma lente divergente. Ah, Davidson, mas e se eu trocar o meio? E se eu colocar essas mesmas lentes de bordas finas e bordas grossas em um meio cujo índice de refração do meio é maior do que o índice de refração da lente? Aí o que vai acontecer? Essa lente de bordas finas, que antes era convergente, passa a ser divergente. E a lente de bordas grossas, que antes era divergente, passa a ser convergente. Então, qual que é a relação que a gente pode fazer com base nisso? A gente pode falar o seguinte, que o comportamento da lente depende do índice de refração da lente, depende do índice de refração do meio e depende se essas lentes são lentes de bordas grossas ou de bordas finas. Então aqui tem um quadrinho que vai justamente mostrar essa relação, tá? Então, lentes de bordas finas. Se essas lentes de bordas finas tiver um índice de refração da lente maior que o índice de refração do meio, essa lente de bordas finas se comporta como uma lente convergente. Se o índice de refração do meio for maior que o índice de refração dessa lente de bordas finas, essa lente de bordas finas se comporta como se fosse uma lente divergente. Uma lente de bordas grossas em um meio, cujo índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, essa lente de bordas grossas se comporta como se fosse uma lente divergente. Se eu trocar, ou seja, se eu colocar ela no meio, cujo índice de refração do meio é maior do que o índice de refração da lente, essa lente de bordas grossas vai se comportar como se fosse uma lente convergente. Beleza? Então, ou seja, quando a gente for resolver exercícios relacionados às lentes esféricas, ao comportamento dessas lentes, o que a gente tem que fazer? Nós temos que levar em consideração o tipo de lente, se é de bordas grossas ou bordas finas, e os índices de refração da lente e do meio. Beleza? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre lentes esféricas. Tá? Espero que tenha ficado claro para todos essa primeira parte, que é a definição das lentes, o que são lentes esféricas, o que são lentes convergentes, lentes divergentes, como elas vão se comportar. Numa próxima videoaula a gente volta falando sobre os elementos que compõem a lente, né? Sobre as propriedades luminosas nas lentes e sobre a construção geométrica de imagens nas lentes. Beleza? Pessoal, abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now